tarde a todos e todas que nos assistem. Sejam muito bem-vindos a esse espaço institucional da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo. É um prazer recebê-los aqui para o nosso webinar sobre tomada de decisão apoiada e capacidade civil da pessoa com deficiência. Quero cumprimentar os convidados deste evento e agradecer muitíssimo a presença dos colegas que irão nos abrilhantar com seus conhecimentos nesta tarde e também por terem aceitado o nosso convite. Eu estendo os meus agradecimentos à diretoria da OAB, na pessoa do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva, e do nosso vice-presidente, o Dr. Ricardo Toledo, e também pelo apoio recebido da Secretaria das Comissões e do Departamento de Cultura e Eventos. Cumprimento também a diretoria da subseção de Campinas e da subseção de Indaiatuba, em nome da presidente, da doutora Viviane Matavelli, que tem nos oferecido todo o apoio dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Indaiatuba, ao qual também presido. Estendo meus cumprimentos aos coordenadores e membros aqui presentes das comissões, pelo empenho e pela dedicação nos trabalhos desenvolvidos em prol da pessoa com deficiência, e para os advogados e advogadas com e sem deficiência que nos assistem. Este evento ele foi planejado com o intuito de abordarmos a tomada de decisão apoiada e a capacidade civil da pessoa com deficiência. Mas, antes de entrarmos no mérito deste evento, nós compreendemos que é necessário falar da complexidade deste instituto inovador em nosso ordenamento jurídico. Porque não basta a gente introduzirmos o tema da tomada de decisão apoiada. Na verdade, nós precisamos entender todo o processo de construção da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e os seus princípios que embasaram a elaboração da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como a gente sabe, o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele foi incorporado no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional e privilegiou diversos princípios, entre eles a autonomia e a capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Então, para falarmos sobre o tema, nós convidamos a doutora Laís Figueiredo, que é defensora dos direitos das pessoas com deficiência e que participou ativamente na ONU, no comitê que elaborou a Convenção e seu protocolo facultativo. Obrigada, doutora, pela presença. Depois, na sequência, teremos a nossa querida doutora Viviane Limonge, que é escritora da obra Capacidade Civil e Estatuto da Pessoa com Deficiência, que abordará a comparação entre a teoria das incapacidades constantes do Código Civil de 2002 e a nova teoria à luz da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e bem como trará também a definição e os aspectos da tomada de decisão apoiada. Depois, ao nosso querido presidente da Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB, o Dr. Joelson Dias, que é um prazer tê-lo novamente aqui conosco, abordará os aspectos práticos da tomada de decisão apoiada e das medidas necessárias para que as pessoas com deficiência gozem da capacidade jurídica e igualdade de condições com as demais pessoas. E, por fim, a nossa querida Estela, a nossa parceira que participou também da construção do relatório da Associação Civil Brasileira, da Sociedade Civil Brasileira, e de sua apresentação ao Comitê de Monitoramento da Convenção na ONU, nos abrilhantará com as experiências internacionais e políticas inovadoras em diferentes países que têm proporcionado às pessoas com deficiência maior autonomia e vida independente. Agradeço desde já, doutora Estela, a parceria com o Instituto Jô Clemente e o apoio da Secretaria Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quero fazer esse agradecimento em seu nome. Bom, não vou me delongar mais e quero passar a palavra para a nossa estimada secretária da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Seção São Paulo, a doutora Vivian Regina de Carvalho Camargo. Ela também é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da subseção Campinas. É professora, advogada e especialista em processo civil pela PUC de Campinas. Doutora, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Agradecemos a presença, registrando agradecimentos especiais à diretoria e funcionários da OAB São Paulo, ao presidente da OAB Campinas, Dr. Daniel Blickstein, diretoria e funcionários da OAB Campinas, e aos parceiros, Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, subseção de Campinas, que cumprimentando a todos os membros aqui que estão presentes, assistindo, né, o nosso evento, e a subseção de Indaiatuba também, ao Instituto Jô Clemente e ao apoio da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Governo do Estado de São Paulo, e Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Aos intérpretes de Libras que estão nos acompanhando, Fernando Lino e Gabriele dos Santos Martins. Em nome dos membros da comissão, parabenizamos especialmente o trabalho da presidente, doutora Lúcia Benito. Registro aqui um agradecimento especial para uma de nossas palestrantes, doutora Estela, que desde o final do ano passado se prontificou a doar seu tempo para nos abrilhantar com seu conhecimento, pois a palestra estava agendada para o dia 28 de maio no auditório da OAB de Campinas e foi cancelada devido à pandemia. Mas a OAB São Paulo não tem medido esforços para garantir os eventos da seccional e subseções, disponibilizando a plataforma Zoom. Informamos que o evento será transmitido com legenda pelo canal do YouTube Cultura e Eventos OAB São Paulo. No evento de hoje serão conferidos certificados aos que fizeram a inscrição online. A Lei Brasileira de Inclusão, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe mudanças significativas ao regime da capacidade civil, garantindo a inclusão das pessoas com deficiência, reconhecendo a importância ao exercício pleno de seus direitos, autonomia, independência e liberdade de escolhas, questões que serão debatidas na tarde de hoje pelos nossos ilustres palestrantes, especialistas no tema. Bom, para não alongar mais, passamos às apresentações. Eu vou fazer uma audiodescrição aqui da tela, à medida que eu for nomeando aqui os palestrantes, eu vou fazer uma audiodescrição de cada um deles. Doutora Laís de Figueiredo Lopes, advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, com dissertação sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, seu protocolo facultativo e acessibilidade. Doutora Laís tem pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos, está nos acompanhando. Atrás da doutora Laís existe uma biblioteca com inúmeros livros, e ela está com uma blusa azul. Doutora Viviane Cristina de Souza Limonge, advogada, doutoranda em Direito Civil pela USP, mestrado em Direito Civil e especialização em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Subseção Pinheiros. Doutora Viviane tem pele clara, cabelos médios até o ombro e está com uma blusa vermelha. Atrás da doutora Viviane, uma parede branca com 2 quadros que eu não consigo visualizar direitinho agora aqui. Bom, em primeiro lugar, eu não sou audiodescritora, tá? Eu estou quebrando um galho aí, tentando ver se vocês compreendem um pouquinho mais para que todos possam nos acompanhar aqui nesse momento. Dr. Joelson Costa Dias, advogado, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, presidente da Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do Conselho Federal da OAB. Direto de Brasília, Dr. Joelson, ele está de terno, tem barbas, pele clara, cabelos castanhos escuros e usa óculos.
e atrás do Dr. Joelson, uma cortina cinza. Doutora Estela Camlotti Reicher, mestre em Direito pela USP, consultora jurídica do Instituto Jô Clemente. Deixa eu só visualizar a doutora Estela Doutora Estela, mestre em Direito pela USP, consultora jurídica do Instituto Jô Clemente, advogada atuante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, participou da construção do relatório da Sociedade Civil Brasileira e de apresentação ao Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Doutora Estela é mais loirinha, é mais clarinha, né? Tem os cabelos castanhos claros, olhos claros, pele clara, está atrás de uma cortina branca e com uma blusa preta, vestindo uma blusa preta. Ok. Passo a palavra à doutora Laís para iniciar os trabalhos. Obrigada. Muito obrigada por essa introdução. Queria agradecer a Lúcia, a presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui da OAB de São Paulo, pelo honroso convite, e cumprimentar também a secretária da comissão, a doutora Vívia, que eu tenho o prazer de conhecer a longa data, e é um prazer revê-las. Quero cumprimentar também meus colegas de mesa, dessa mesa virtual, a minha querida sócia Estela, que tem feito um trabalho belíssimo em prol dos direitos das pessoas com deficiência, meu querido parceiro Joelson Dias, que esteve comigo na ONU, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, vou contar um pouco essa história para vocês, e a queridíssima advogada Viviane Limonge, que também tem se dedicado muito a essa área, e que a gente se reencontrou agora num grupo de mulheres advogadas, da UMA, União de Mulheres Advogadas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento também os intérpretes de Libra e agradeço as pessoas que estão no apoio pela comissão da OAB de São Paulo. Além das comissões de Indaiatuba e Campinas que foram aqui mencionadas. É um prazer enorme falar desse tema, que é um tema que acompanhou boa parte da minha vida, me toca bastante, e poder compartilhar um pouco do que foi a experiência, né, dessa construção, dessa nova arquitetura de direitos para as pessoas com deficiência que embasam aí depois os desdobramentos que vieram posteriormente, que serão debatidos nessa mesa. Então, a minha fala aqui é um pouco mais geral sobre o processo de elaboração desses direitos, e vou deixar para os meus colegas aprofundarem um pouco mais o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que trata da capacidade legal, ou como tem se chamado mais recentemente, da capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Acho que, enfim, retomar a história, fica o convite aí para os livros e para os artigos que foram escritos, né? E da minha parte eu queria convidar também para que vocês, se tiverem interesse, possam, adicionalmente aos artigos que eu publiquei, ler um pouco mais dessa história na minha dissertação de mestrado. Ela é pública, está disponível na internet, eu posso depois botar o link aqui. E ela tem uma versão em braille depositada na biblioteca da PUC de São Paulo, quando eu defendi em 2009. Foi muito bacana essa história, porque eu quis depositar... Eu tive um examinador cego na minha banca, que era o professor Alberto do Amaral Júnior, que é livre docente na USP de Direito Internacional. E minha orientadora foi a Flávia Pavezan, e a outra examinadora era a professora Silvia Pimentel, que era vice-presidente do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Mulheres. E quando eu fiz a versão em braille, ele pôde ler em tempo real. Eu achei que fazia parte da coerência do meu trabalho, poder apresentar dessa forma, além de ter apresentado nas formas tradicionais, né, impresso, ele poderia fazer uso de ledor, e também mandei por e-mail para que ele pudesse usar algum software de leitura. E
Depois a biblioteca não aceitou a minha dissertação, porque o movimento é de diminuição de espaço, né? Cada vez a gente tem menos espaço nas bibliotecas para recepcionar os trabalhos dos alunos. Mas 6 meses depois eu voltei à universidade convidada para um evento sobre acessibilidade e entreguei às mãos do reitor da PUC de São Paulo, que à época era o professor Disseu de Mello, e o gabinete fez, então, o pedido à biblioteca para recepcionar esse trabalho em braille, que as 238 páginas geraram 12 volumes de braille, né? Então, se tiver alguma pessoa cega que goste de ler braille, tem a possibilidade de solicitar a PUC, fica aí o convite à leitura, né, dessa forma. Bom, isso para tentar dizer que, sim, a história, se a gente for buscar nos primórdios, a gente está falando das mudanças de visões sobre como a legislação, como o sistema político-institucional tratou as pessoas com deficiência desde os primórdios, né? E lá a gente registra desde o Código de Hammurabi como a deficiência era vista como uma espécie de sanção. Muita coisa aconteceu, né? Eu vou trazer um pouco mais para perto essa história. E a gente foi nesse processo de construção de direitos, foi com muita luta, com muita organização da sociedade civil e combinado com os movimentos de direitos humanos, a gente foi modificando essa visão de sair do que a gente chama de modelo médico para um modelo social de direitos humanos. Então, a visão que vigorava anteriormente, recentemente, até antes da elaboração da convenção, era de que a pessoa com deficiência tinha um problema e ela precisava, um problema de saúde, e ela precisava ser curada desse problema de saúde. Por isso a gente chama dessa visão médica, né? Uma visão que considera apenas os fatores biológicos das pessoas com deficiência. E o novo paradigma que rege os direitos das pessoas com deficiência é o modelo social de direitos humanos, que enxerga as pessoas com deficiência na sua inteireza, que envolve uma limitação funcional, mas que interação com o ambiente, com interação com as barreiras, é que resulta a deficiência. Então, a deficiência é hoje entendida como a resultante de um processo de interação com as barreiras. Isso quer dizer que o fato de uma pessoa ter uma limitação funcional de natureza física, sensorial, visual, auditiva, intelectual, qualquer que seja, ela não fica, necessariamente, ela não tem uma vida restrita. Ela tem uma vida restrita se essa limitação funcional em interação com o ambiente onde ela está inserido é que causa, gera, traz essa restrição. Esse novo paradigma ele foi construído ao longo de muitos anos, né? Porque a gente teve muitas mudanças em termos dessa compreensão que foi positivada, foi escrita na Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 1975, chamava de Declaração dos Direitos da Pessoa com Retardo Mental. Enfim, a gente foi modificando essa nomenclatura, entendendo que era preciso focar na pessoa como sujeito de direito, em primeiro lugar, e trazer essa ideia de que é o ambiente que, de fato, causa, né, uma limitação na vida da pessoa. Por isso, até, eu particularmente até queria contar uma curiosidade, que na nossa tradução para o português, a convenção não trouxe a melhor definição, porque ela seria uma palavra nova dentro do português se a gente fosse traduzir o conceito de uma forma mais precisa. Quando a gente fala de persona com discapacidade, em espanhol, por exemplo, a gente está falando da discapacidade como um processo de retirar a capacidade, né? Então, a pessoa ela tem a capacidade, mas é o meio que retira essa capacidade da pessoa, ela não é incapaz. Então, são conceitos que foram sendo formulados e que têm diretamente a ver com o reconhecimento de que todas as pessoas são capazes, todas as pessoas têm capacidade jurídica de exercer os seus próprios direitos de ser e estar no mundo e conseguir, enfim, efetuar os atos de vida prática, de casar, votar, trabalhar, enfim, amar e ser amado, né? E essa construção precisou, enfim, de um reconhecimento internacional, porque ela era evada de muita
muito conceito pré-concebido, né? Quando a gente olhava com um jeito mais de tutela, né? Não via a possibilidade do empoderamento e da pessoa com deficiência diretamente decidindo sobre os seus próprios atos. Na ONU esse tema foi bastante discutido e, ao final, um exemplo que se chegou, que eu acho que é bastante rico para a gente ilustrar aqui, é de que a única pessoa que não teria condições, de fato, de exercer a sua própria capacidade e de exercer a sua vontade e manifestar o seu desejo seria uma pessoa em coma, né? Porque qualquer outra limitação funcional, qualquer outra forma de ser e estar no mundo pode contar com apoio, pode contar com qualquer que seja o recurso, e aí agora vão ser explicados alguns recursos nessa seara, quando a gente está falando de capacidade legal ou capacidade jurídica, que são as tomadas de apoio, a tomada de decisão apoiada, enfim, a curatela, hoje muito mais parcial do que total, e que são os temas que a gente vai discutir aqui em breve, né, em seguida. Mas é importante anotar também que o processo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ele foi muito participativo, porque ele precisava chegar num consenso entre 192 países, com sistemas jurídicos diferentes, com crenças religiosas e com jeitos culturais de enxergar a sociedade existente de uma forma muito diversa. Então, a gente precisava chegar a um mínimo comum. Então, a convenção ela é um patamar mínimo de direitos. A gente não pode nunca retroceder a esse patamar mínimo, porque ele justamente é algo que se aplica a todos os países que forem signatários desse Tratado de Direitos Humanos. E sendo um patamar mínimo, ele é, enfim, um lugar que a gente tem de ponto de partida. É a partir dele que a gente constrói as próximas normas. Então, na época que a convenção foi elaborada, ela começou a partir de uma resolução em 2001, numa Assembleia Geral da ONU, e a partir dos anos seguintes, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, foram os anos de elaboração, de construção desse tratado. Eu tive, então, presencialmente, lá em Nova York, na construção desse tratado, pelo Instituto Paradigma, no começo, e depois, enfim, representando também a Treizin e a própria OAB, pelo convite honroso do Joelson de fazer parte do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E nesse processo de pactuação política dos novos direitos sobre as pessoas com deficiência, se percebia muito a necessidade de imprimir as diferentes interpretações que pudessem ajudar a que a arquitetura fosse no sentido do modelo social de direitos humanos. A gente estava, nesse mesmo momento, discutindo no Brasil o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência à época. E não fazia nenhum sentido que a gente avançasse numa discussão sobre uma lei nacional quando a gente tinha uma discussão internacional que iria diretamente afetar os direitos das pessoas com deficiência no país. Então, houve uma pactuação entre o Congresso, entre o CONAD, toda a sociedade civil brasileira e o governo à época, para que se priorizasse o processo de construção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, para que depois trouxesse, a partir desse novo paradigma, dessas novas diretrizes, a nova discussão com um patamar já mais elevado, né, nesse patamar mínimo de direitos dos quais a gente não gostaria de voltar atrás. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela foi editada em 2015, a partir de um processo bastante participativo que foi orientado por todos os vetores, por todos os alicerces, por todos os direitos que estavam constando na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E ela foi além, ela trouxe também a forma de operacionalizar os direitos que estavam previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, ela traz os principais conceitos, os principais regramentos, e ela faz alterações nos normativos, nas leis que precisavam ser alteradas para conseguir garantir, para conseguir dar eficácia aos direitos das pessoas com deficiência. Assim foi a alteração do Código Civil, do Código de Processo Civil, entre outros que deverão ser explicados aqui posteriormente.
Foi feito no CONAD, quando eu fui 5 anos, então, conselheira do CONAD, e um dos momentos que a gente estava discutindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente resolveu fazer um processo de buscar entender por que tinha tanta polêmica aquele estatuto e tentar entender por que tinha pessoas que eram a favor da convenção e eram contra o estatuto. Então, a gente tentou avançar para além da forma e começou a tentar discutir mais no mérito dos conteúdos. E aí a gente fez um documento sobre cada um dos pontos para tentar consensuar principais, acho que eram 10 pontos, né? Sobre educação, sobre trabalho, sobre conceito de pessoa com deficiência, tentando buscar esse avanço. E foi bem interessante perceber que, na verdade, existia toda uma discussão de que, quando se pensava no Estatuto da Criança e Adolescente, no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente estava pensando sempre em documentos que poderiam remeter à ideia de tutela. E todo o movimento contrário, né, todo o movimento de empoderamento das pessoas com deficiência, era de construir uma norma que fosse emancipatória, que fosse de promulgação dos seus direitos não dependentes de terceiros. Então, a nomenclatura Estatuto da Pessoa com Deficiência gerava muita polêmica. E, ao final, então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz essa dialética, ela vem desse processo legislativo que também reconhece a inclusão em primeiro lugar, reconhece todos os apoios e todas as medidas de acessibilidade para garantir a autonomia e o protagonismo das pessoas com deficiência. Esse processo, ele foi muito rico, ele contou com uma relatoria da senadora Mara Gabrilli, que hoje é parte do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, e que possibilitou, por meio de grupos de trabalhos, a participação de diversos especialistas e membros da sociedade civil, além de inúmeros seminários e discussões que aconteceram para a elaboração. Então, a convenção ela foi elaborada entre os anos de 2001 e 2006. Quando ela terminou o seu texto, ela foi apresentada aos países para que os países assinassem esse texto, se assim quisessem. O Brasil assinou logo na primeira possibilidade, que foi em 2017, e quando o Brasil assinou pelo Poder Executivo, o Brasil trouxe para o Parlamento, trouxe para o Congresso Nacional a possibilidade de que a gente ratificasse, confirmasse que aqueles direitos seriam os direitos que a gente iria respeitar aqui no nosso país. E isso foi feito após a emenda constitucional 45, com o quórum qualificado que era necessário para que não houvesse dúvidas de que esse tratado tem equivalência constitucional. O que isso quer dizer? Ele tem a mesma importância da Constituição Federal. Isso quer dizer que abaixo do tratado, todas as normas, leis, decretos, portarias, instruções normativas devem seguir essa correspondência, deve respeitar, não pode ser contra o que diz a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Por isso é tão importante esse tratado, porque ele hoje é o grande marco constitucional que traz os princípios e direitos para as diretrizes do que a gente precisa respeitar e olhar aqui no Brasil. Nesse conjunto de mudanças, eu queria trazer só um último ponto para ilustrar. E aqui, para não fazer uma coisa cansativa, eu tenho uma única tela de PowerPoint para apresentar. Será que eu consigo? Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Alguém pode responder se sim. Sim, dá para ver. Tá ótimo. Então, essa tela que está aqui, eu vou, inclusive, audiodescrever, né? Porque a gente pode ter participantes que não estejam olhando. Mas eu gosto dela porque, para mim, ela traduz muito isso que eu estou falando de um jeito que é bastante fácil, prático, e é bom para conversar com os gestores públicos, com as empresas, quando a gente quer demonstrar a importância da acessibilidade e do cuidado com o entorno, quando a gente está falando de pessoas com deficiência.
Essa equação, então, foi construída por um consultor do Banco Mundial, chamado Marcelo Medeiros. Eu citei ela na minha dissertação de mestrado. E ela diz o seguinte, ela trata do impacto do ambiente na relação entre deficiência e funcionalidade. Então, se a gente pudesse graduar uma limitação funcional de uma forma leve, né, num grau 1, versus um ambiente que não apresenta nenhum obstáculo, que tivesse o número 0, por exemplo, como a atribuição de valor aí dessa condicionante, a deficiência resultante 1 vezes 0 seria 0. Se essa mesma limitação funcional fosse bastante severa, grau 5, por exemplo, aqui na nossa hipótese, versus um ambiente que também não apresentasse nenhum obstáculo para essa pessoa, um ambiente completamente adequado a essa pessoa, a resultante da deficiência, 5 vezes 0, também seria 0. Isso não quer dizer, gente, que a deficiência desaparece, mas quer dizer que ela deixa de ser uma questão. Quando a gente tem uma limitação funcional 1 versus um ambiente que apresenta um obstáculo em grau 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a deficiência já fica notada. E quando a gente tem uma limitação funcional 5 versus um ambiente completamente cheio de obstáculos, num grau 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Essa fórmula foi muito utilizada justamente para ilustrar a importância que se deve ter para cuidados com acessibilidade com os entornos, porque são esses os dispositivos que podem garantir ou obstacularizar o exercício de direito das pessoas com deficiência. Eu espero que essa breve introdução ajude no debate e que tenha inspirado vocês a cada vez mais cuidar dos ambientes. Eu acho que a chave da inclusão é a convivência. Então, a gente precisa cada vez mais cuidar para que essa convivência seja harmoniosa e que tenha todos os apoios e cuidados possíveis para poder prover às pessoas com deficiência a sua autonomia e protagonismo que são necessários e constitucionalmente e internacionalmente garantidos. Obrigada. Obrigada, doutora Laís, pela excelente explanação. Entender o processo, né, e a elaboração da Convenção da ONU com a participação efetiva das pessoas com deficiência fez toda a diferença para a construção do modelo social de deficiência com base nos direitos humanos. E eu acho que é isso que a gente precisa falar, né, porque essa nova concepção do conceito da pessoa com deficiência é muito importante para que possamos compreender essa nova essa quebra de paradigma e a capacidade civil da pessoa com deficiência, né? É um modelo novo, então para a gente conseguir compreender, a gente tem que entender desde o início como que foi essa construção desse processo. E assim eu queria passar a palavra então para a doutora Viviane, para que ela possa dar início à sua explanação sobre o tema. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Lúcia, pelo convite. Cumprimento também a doutora Laís, que eu conheci primeiramente quando eu a citei na minha dissertação de mestrado, na qual tratei sobre a Lei Brasileira de Inclusão e a Capacidade Civil. Boa tarde, a doutora Vivian Regina. Boa tarde, a nossa querida advogada, colega de trabalho, a doutora Estela, que faz um magnífico trabalho no Instituto Gil Clemente. E boa tarde ao doutor Joelson, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num evento em Maceió, há alguns anos, algum dezembro de alguns anos aí atrás, e que também faz um profícuo trabalho na área, e aquele evento foi coordenado também pela nossa querida doutora Ana Figueiredo. Cumprimento também a OAB de São Paulo, Indaiatuba, Campinas, e os tradutores, Fernando e Gabriele. Bom, falar depois da doutora Laís é um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar aqui as questões atinentes à capacidade civil e as suas implicações no Código Civil. Primeiro, antes de começar, eu queria fazer uma ressalva aqui. Acho que talvez eu seja a única civilista aqui da equipe, eu, a doutora Lúcia, talvez a doutora Vivian, mas eu acho que o direito, a gente que atua bastante nessa área e ouve algumas pessoas de direito civil comentarem sobre o estatuto,
eu acho que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que precisa haver um diálogo entre o direito civil e os direitos humanos. Isso eu já venho conversando com a doutora Lúcia, com a doutora Estela. Não é possível que o direito civil ignore o novo preceito de capacidade civil, da mesma forma que é necessário que os direitos humanos também enxerguem que existe na estrutura do Código Civil, até no tocante à teoria das nulidades, que eu acho que aí sim a gente precisa fazer uma modificação, mas existe uma estrutura, sempre existiu uma estrutura de proteção. Eu sei que essa não é um novo nome que a gente queira dar às pessoas com deficiência. A gente não quer dar proteção, a gente quer emancipá-las. Mas é importante a gente ver também que existem algumas deficiências graves, gravíssimas, talvez não a maioria, por isso que elas devem ser tratadas de maneira excepcional, mas a figura da representação, talvez ela precise ser tratada com mais carinho, e a teoria das nulidades do negócio jurídico também. Então, eu fiz essa pequena introdução, essa ressalva, para falar que eu me encontro no meio entre o direito civil, no meio entre direitos humanos, tentando conciliar os interesses dessas duas áreas. Bom, quando a gente fala de capacidade civil, capacidade jurídica, a definição de capacidade está no Código Civil, está na Constituição, mas é uma área do direito, primordialmente, historicamente, do direito civil. Então, o artigo 1º do Código Civil diz o seguinte: toda pessoa que nasce viva tem capacidade jurídica. Isso significa o quê? Que toda pessoa que nasce viva, estou falando viva porque quem é um bebezinho talvez não tenha capacidade jurídica, mas não significa que não tenha proteção. Toda pessoa que nasce viva tem direitos de ter direitos e tem direito de ter deveres na ordem civil. Mas, historicamente, o Código Civil sempre fez uma proteção, dizendo que, definindo a incapacidade no ponto de vista negativo. Nem todas as pessoas podem agir diretamente na vida civil. É por isso que hoje, no artigo 3º, por exemplo, a gente vê, e sempre foi assim, que crianças e adolescentes não manifestavam as suas vontades, né? Os seus pais são seus representantes legais, e até os 16 anos eles são representados pelos pais. Aí cabe a primeira ressalva de que no tocante às crianças, a gente vê isso muito na área médica. Na área médica, crianças de 12 anos já manifestam vontade e elas já são ouvidas para os seus procedimentos, de modo que a gente pode ver que essa regra do Código Civil, que sempre foi muito rígida, ela já vinha cedendo espaço à autonomia dessas pessoas que historicamente eram consideradas incapazes. O artigo 3º tratava das hipóteses de incapacidade absoluta e o artigo 4º de incapacidade relativa. Então, eu vou pegar aqui o Código de 6, ele falava que... E o que significa incapacidade absoluta? A pessoa tem que ser representada, significa uma substituição da vontade. O Código 16, pelo qual eu estudei em 98, me formei em 98, ele previa que eram absolutamente incapazes para exercer os atos da vida civil. Menores de 16 anos, isso continua até hoje, porque presume-se que essa pessoa não teve uma evolução, uma maturidade, uma evolução do psíquico, etc. E, por essa razão, elas eram, como são, representadas pelos seus pais. Agora, aqui, a gente tem o primeiro problema que eu queria tratar da história do Código Civil. Inciso 2. Loucos de todo gênero. Inciso 3. Surdos mudos que não puderem exprimir a sua vontade. Inciso 4. Ausentes. Ausentes não vem ao caso. Mas loucos de todo gênero e surdo-mudos que não puderem exprimir a sua vontade. Aqui está a primeira estigma, a primeira expressão preconceituosa que veio no Código Civil de 16. Essa expressão ela já era objeto de críticas em 1900, antes do Código Civil. Muitos médicos já tratavam muitos estudantes da área da saúde já tratavam dessa expressão, loucos de todo gênero, e veja que eu estudei pelo Código Civil 16, não faz muito tempo, até o final do século passado a gente tratava disso, e tratavam de loucos de todo gênero. Primeiro ponto, você trata a pessoa como loucos, como dementes, eram as expressões usadas à época.
E o pior, essa expressão abrangia toda e qualquer deficiência, desde a mínima à máxima. Ou seja, o que aconteceu na história do Código Civil desde 1916 até hoje? Todas as pessoas com o mínimo de deficiência até o máximo eram tratadas da mesma forma. Isso significava o quê? Que na prática uma pessoa com autismo leve, por exemplo, era inserida dentro desse rol de loucos de todo gênero e sofria um processo de interdição. Que o próprio nome diz, é uma interdição, é uma interrupção. Ela está proibida de agir diretamente na vida civil. E por causa disso, ela era representada pelo seu curador, que normalmente eram os pais. Então, a gente vê que boa parte desse movimento que a gente está passando hoje, um movimento emancipatório, foi necessário e é necessário, porque o próprio Código Civil, ele trazia na sua letra da lei esse preconceito terrível. E o que acontecia na prática? As famílias premidas, a família, ela não ia falar que ela tinha um louco de todo gênero dentro da sua casa. Ela ia promover um processo de interdição e ela ia ficar com aquela pessoa interditada dentro da casa dela. E como existia também esse grande preconceito, a família ficava ali dentro de duas faces da mesma moeda, um excesso de paternalismo, ou ela deixava a pessoa ali quieta e estava tudo bem, porque também a sociedade não se responsabilizava pela pessoa com deficiência. A sociedade não pensava em quebrar as barreiras. Isso, a visão que a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção explicam para a gente, ela é fundamental, porque ela coloca na sociedade também, como a definição da doutora Laís, o dever de diminuir essas barreiras. Então, a deficiência ela deixa de ser uma questão puramente funcional para ela também se contrapor à ausência de barreiras, de limitação e diminuição das barreiras. Então, hoje, a gente tem o quê? Uma legislação que fala que absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos e relativamente incapazes as pessoas que, por alguma deficiência, não conseguirem expressar, por alguma razão, acho que ela não fala deficiência, não conseguirem expressar a sua vontade. Então, em tese, processos de interdição, que nem deveriam mais se chamar de interdição pela lei, mas o Código de Processo Civil é posterior e ele ainda trata de interdição, acho que isso ia mudar, mas processos de curatela, eles teriam que ser apenas para pessoas relativamente incapazes e parciais. Esse é o ponto. Então, eu quis trazer essa história do Código Civil, porque mesmo com a mudança do Código Civil de 2002, o Código Civil falava em discernimento. Então, acontecia a mesma coisa. As pessoas com deficiência, desde a mínima à máxima, elas também entravam num processo de interdição e não praticavam nenhum ato jurídico e tampouco negócios jurídicos. Então, as pessoas tinham que pedir autorização judicial para se casar, autorização judicial para poder trabalhar e o judiciário que tinha que atuar caso a caso. Então, uma dos pleitos das pessoas com deficiência, e pelo que eu pude estudar para o mestrado e agora estudando aqui para o doutorado, é que essa correlação a priorística da lei entre incapacidade, enfermidade e deficiência, ela sempre trouxe esse estigma. Então, por essa razão, era necessário excluir esse termo da lei para que as pessoas com deficiência não sejam tratadas como excluídas da sociedade. No fundo, o que o Estatuto traz, o que a Lei Brasileira de Inclusão traz, o que a Convenção traz, é reconhecer a pessoa com deficiência como pessoa. E isso é plenamente necessário, louvável, e é a partir desse movimento que a gente precisa trabalhar. Apenas a título de informação, e para a gente ver que os valores mudam, nesse Código Civil de 1916, as mulheres eram consideradas relativamente incapazes. Isso significava o quê? Que ela, para agir no mundo jurídico, ela precisava da assistência do marido. Porque as mulheres eram consideradas pessoas que se dedicavam exclusivamente ao lar, não às finanças, não aos negócios, não ao trabalho, e por isso elas não tinham capacidade, não tinham entendimento, não teriam entendimento para atuar sozinhas.
apenas as mulheres casadas, apenas as mulheres divorciadas, desquitadas, eu não lembro qual é o termo da época, que poderiam agir sozinhas na vida civil, mas as mulheres casadas, elas eram consideradas relativamente incapazes. Então, está aí um exemplo, assim como os surdos mudos eram considerados também incapazes, absolutamente incapazes. E aí, daí a gente percebe a mudança de valores, a mudança da sociedade, essa mudança da sociedade que precisa refletir no nosso ordenamento jurídico. Eu vou fazer aqui uma pequena ressalva dos civilistas, porque eu não posso deixar de falar, porque isso acontece, porque a questão da capacidade ela tem alguns reflexos no espectro do Código Civil. Então, por exemplo, para você firmar um negócio jurídico não pressupõe só uma vontade. Ato jurídico, sim, a gente não queria entrar muito nesse ponto, que é um pouco difícil, é um pouco complicado de explicar aqui rapidamente. Ato jurídico, que é uma comprinha no mercado, teoricamente, você não pressupõe uma vontade qualificada. Mas para eu celebrar um negócio jurídico, uma compra e venda de um imóvel, eu preciso de uma vontade qualificada. E o que significa isso? Antônio Junqueira, professor da USP, todos os civilistas, dizem que a pessoa ela tem que passar por um processo de cognição e ela tem que declarar aquela vontade. Então, são duas fases. Então, por essa razão, ao retirar as pessoas do rol da absolutamente incapazes, a lei presume que todo negócio jurídico firmado pela pessoa com deficiência, ele é válido. O que às vezes pode não ser a realidade dos fatos, porque às vezes uma pessoa realmente com uma deficiência grave, ela não tem uma vontade, ela pode não ter, eventualmente, como disse a Laís, uma pessoa em coma, fez um joia, ela não tem ali uma semicoma, ela não tem uma vontade qualificada para firmar aquele negócio jurídico. Uma outra crítica se refere ao regime de bens. A Lei Brasileira de Inclusão diz que pode se casar, mas ela não estipula um regime de bens, ao passo que o Código Civil estipula um regime de bens obrigatório para o idoso. Então, a própria lei acaba presumindo que o idoso tem menos incapacidade do que a pessoa com deficiência. Então, a gente vê umas incongruências aí da lei. Um outro ponto é a questão da prescrição. Corre prescrição contra a pessoa com deficiência. Essas são questões jurídicas, questões da prática, e os civilistas acabam repousando nessas, em outras questões para criticar o estatuto. Mas eu acho que existem saídas. Uma olhada na lei civil da França, da Itália, a gente vê que houve uma mudança também na teoria das nulidades. Então, não é voltar como era, porque até parece que tem um projeto de lei para voltar à redação inicial. Não é esse o objetivo. O objetivo é reconhecer a capacidade civil, eventualmente fazer um ou outro ajuste nas hipóteses excepcionais e que precisam ser tratadas. Bom, é importante a gente dizer que, historicamente, o Código Civil sempre esteve ligado a questões patrimoniais. Por isso que a gente está falando aqui que a incapacidade é um requisito de validade do negócio jurídico, porque, historicamente, desde o Código Napoleão, a questão de proteção, a proteção da pessoa com deficiência. Mas hoje a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela abre mão dessa proteção em prol da sua autonomia, em prol da liberdade, porque a gente sabe também que proteção coactam direitos humanos. É importante a gente dizer isso, que a teoria das incapacidades sempre serviu para isso, é muito rígida, é uma lei inderrogável, não bastava você falar, não, mas eu tenho capacidade, eu tenho condições de vender essa casa, olha, eu tenho condições de vender essa casa. Não podia. Os intervalos lúcidos também, que é uma expressão do direito civil, por exemplo, às vezes a pessoa poderia estar no estado de Alzheimer, por exemplo, mas ela vender um imóvel no momento de intervalo lúcido, que é um conceito de direito civil. Esse negócio não era válido. Então, as coisas eram tratadas num esquema de tudo ou nada. Da mesma forma, a legislação civil ela não previa diferenças para as incapacidades. O livro do Pontes de Miranda, que é antiquíssimo, e na sua atualização pela professora Judith Martins Costa já fala isso, que não existia um lugar para as incapacidades. Era tudo ou nada,
ou tinha capacidade, podia atuar, ou não tinha nada, não podia fazer nada. E quem de nós não teve na sua família ou conhece alguém que ficou à margem da sociedade? Tive um tio que ficou à margem, não pôde trabalhar, não pôde namorar, não teve amigos, não se inseriu na sociedade, mas ele tinha plenas condições de sair até a padaria, comprar o seu café, voltar para a sua residência, e ele teria tido uma condição de atuar na vida civil, ele teria tido uma condição, uma possibilidade de ter sido mais feliz durante o tempo que ele ficou aqui. E aqui eu queria só... eu estava estudando ontem, lembrei da Estela, porque eu imagino que a Estela vai falar sobre a vontade, e eu queria trazer aqui um texto do Ehring. Viver, entretanto, não significa simples existência física. Mesmo o mais pobre e o mais insignificante exige da vida mais do que mera conservação. Almeja bem-estar e não mera existência. Por mais diversa que seja a sua ideia de bem-estar. Por mais diversa que seja a sua representação. Sua imagem ideal da vida constitui para ele o parâmetro pelo qual mede o valor de sua real existência. A realização deste ideal constitui o objetivo de toda a sua aspiração, a alavanca de sua vontade. Já dizia Ehring, e eu repito aqui as palavras dele. Só para finalizar, a gente falou sobre interdição, que é um processo de curatela, né? E a Lei Brasileira de Inclusão trouxe aqui a tomada de decisão apoiada. E muitos civilistas criticam, falam, mas por que eu vou entrar com uma tomada de decisão apoiada se eu posso simplesmente outorgar, se eu que tenho uma pessoa com deficiência, eu posso simplesmente outorgar uma procuração para alguém, para ela me representar? Justamente porque a ideia não é representação. A ideia da tomada de decisão apoiada é um apoio, é um fornecimento de informações. E muitas pessoas, é um instrumento muito mais leve que vem sendo utilizado em outros países. Acho que a gente copiou a lei da Itália, da Amministrazione di Sostegno, tem na França também, Sauvegarde de Justiça, tem em Portugal, maior acompanhado. Um encargo ou um negócio jurídico, a gente tem que discutir isso, mas é um encargo por meio do qual a pessoa fornece todos os tipos de informações para o apoiado que elege essa tomada de decisão apoiada. Os apoiadores fornecem informações e o apoiado que tem capacidade toma a decisão. Vou trazer um caso pessoal. Meu pai faleceu em 2018, eu sou advogada, não parei de trabalhar nenhum dia. No dia seguinte ao enterro, eu me vi no escritório com prazos. Foi uma questão rápida, e eu me vi com o escritório com prazos, e é como se eu tivesse eleito um advogado no meu escritório para me auxiliar, para me apoiar, para dizer o que tinha que ser feito, porque as pessoas, por questões psíquicas, mentais, por N questões que a medicina vai evoluindo, ela não tem condições de tomar uma decisão. Isso não significa que ela não tenha capacidade. Ela tem capacidade, tem cognição, ela tem a vontade de declarar, mas ela não tem condições, em alguns momentos, de gerir a si próprio e gerir o seu patrimônio. Então, por exemplo, eu me vi numa situação que eu poderia ter instituído uma tomada de decisão apoiada. E, para encerrar, eu acho que a tomada de decisão apoiada, justamente por presumir que a pessoa que elege, que dá andamento a essa tomada de decisão apoiada, ela tem capacidade, na minha opinião, diferentemente de outros países, que é judicial, no nosso ordenamento, ela poderia ser um procedimento extrajudicial, deixando apenas um controle a posteriori pelo juiz, ou seja, se houver alguma violação daqueles deveres que o apoiador tem que cumprir. Acho que essas são minhas palavras. Agradeço muito ao convite da doutora Lúcia, peço desculpas por algum erro de direitos humanos e estou à disposição de todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, doutora Viviane. Foi excelente a sua exposição. Aqui estamos todos juntos, né? Direitos humanos, direito civil. A ideia é trocar experiências, né? Ideias de como construir e colocar em prática, efetivamente, esse novo instituto, né? Que é a
a tomada de decisão apoiada e o reconhecimento pleno da capacidade civil da pessoa com deficiência. E como muito bem é explorado, a curatela ela passou a ser medida excepcional, limitada por um certo período, possibilitando que a pessoa com deficiência exerça de forma plena todos os direitos existenciais. Então, a curatela passou a ser restrita, né, aos direitos negociais, às questões negociais e patrimoniais. E de forma diversa, a tomada de decisão apoiada, ela permite que as pessoas com deficiência possam optar por um apoio, para que elas sim consigam expressar a sua vontade e fazer as suas escolhas de uma forma sem interferência. E neste sentido, né, a gente refletindo quais são os desafios para que efetivamente a tomada de decisão apoiada ela se torne real no nosso dia a dia, eu vou passar a palavra então para o Dr. Joelson Dias, para que ele nos explique e aborde um pouquinho mais quais são esses mecanismos necessários aí para efetivação. Doutora, a palavra é sua. Presidente Lúcia Meste, me permita, em seu nome, cumprimentar essa louvável iniciativa da sua comissão, da OAB em São Paulo. Quero saudar também as minhas amigas de mesa virtual, Laís de Figueiredo Lopes e Estela, e a Viviane, que vem de nos brindar com essa aula, nos rememorando todos aí dos nossos bons tempos de início do curso de Direito. E saudar também a secretária da comissão, Vivian Regina, e os nossos intérpretes de Libras. É muito importante, presidente Lúcia, nesse nosso esforço de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, por mais difícil seja garantir todos esses recursos de acessibilidade, porque envolvem, claro, recursos, orçamento, mas nós precisamos, junto com as nossas seccionais, e parabéns, então, pelo seu empenho, pelo seu esforço, garantir mesmo toda a acessibilidade necessária. É quase que impossível acrescentar algo depois que Laís, com a sua experiência, com o seu profissionalismo, nos trouxe esse histórico do que foi a aprovação da Convenção da ONU e depois a sua ratificação pelo Brasil com esse status importante de força de Constituição, e do que vem de nos ensinar, rememorar, provocar a professora Viviane Limonge sobre esses importantes, difíceis aspectos mesmo do direito civil, principalmente essa sua agora necessária interlocução com o direito internacional dos direitos humanos, com a Convenção da ONU. E toda a expectativa que ficamos todos também de ouvir Estela sobre a sua experiência em Genebra como uma das colaboradoras nesse relatório da sociedade civil sobre as medidas adotadas pelo Brasil no que diz respeito à efetivação da Convenção da ONU. Eu tive a oportunidade de participar na ONU em Nova York com a Laís e depois em Genebra com Estela. Por isso, presidente Lúcia, fica mais uma vez aqui meus cumprimentos, não só pela importância e atualidade do tema, pela seleção aí dessas brilhantes profissionais, professoras, que tanto têm a contribuir para esse desafio não só de efetivação da convenção, mas da própria capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Professora Viviane Limonge, com, enfim, a competência que lhe é peculiar, já nos trouxe aí as preocupações dos civilistas, preocupações críticas à própria repercussão aí das alterações da LBI no regime de incapacidades, e devemos estar atentos mesmo, porque, enfim, a questão é de proteção, não propriamente da pessoa com deficiência naquele
viés antigo do modelo médico, da beneficência. Não é bem isso, mas a proteção dos seus direitos. A gente ter certeza de que naquilo que garante autonomia, independência às pessoas com deficiência, a gente também não vai com isso retroceder, prejudicar qualquer dos seus direitos. Por isso, do ponto de vista prático mesmo, a preocupação muito oportuna dos civilistas com a questão da fluência do prazo prescricional, a anulação ou nulidade dos negócios jurídicos. Isso daria, com certeza, a professora Viviane concordaria comigo, bons eventos, um bom tempo de discussão sobre esses aspectos tão difíceis. Eu estava, enfim, vendo como a gente aprende tudo isso logo no primeiro semestre de Direito, Direito Civil 1, que a gente vê essas importantes noções, e só depois de muito tempo na vida com a prática é que a gente parece que se dá conta da complexidade desses assuntos. Então, não tem absolutamente nada de novo nessa, enfim, necessária compatibilização do que pensam os civilistas e do que pensam os internacionalistas, porque são questões realmente muito difíceis, muito complexas. E, assim, não tem muito tempo, são os civilistas que nos ensinam isso, que até há pouco tempo o que se adotava, na verdade, era, enfim, o estatuto, né? O status, como faziam os romanos, né? A nossa referência era o direito romano e o status. Ou seja, era muito comum entender que aí o estrangeiro, o escravo, a mulher, não teria absolutamente qualquer direito, independentemente da sua condição humana, da sua condição como indivíduo, justamente porque era natural pelo direito romano ali se, enfim, precisar ali os direitos segundo o status. E é isso que, de uma certa forma, a gente vive hoje com essa nova teoria das capacidades das pessoas com deficiência, como eu costumo dizer. Porque o mesmo desafio que em determinado momento deve ter sido para os europeus aceitar os ensinamentos do nosso Teixeira de Freitas, que aí passou, enfim, superou o direito romano no que fez ali a distinção entre capacidade de direito e capacidade de fato ou de exercício, é mais ou menos isso que a gente está a viver agora. Já tínhamos mesmo consignado que para ter direito a direitos bastava ali a condição de pessoa, seja física, seja jurídica. E agora, no que diz respeito à capacidade de exercício, a mesma revolução me parece necessária. Enfim, de fazer valer mesmo, efetivamente, a capacidade como a regra, e justamente por conta desse novo modelo biopsicossocial ou de direitos humanos, na definição, no conceito de pessoa com deficiência, criarmos ali na sociedade, nas nossas instituições, absolutamente todos os recursos, todos os apoios necessários para que elas, pessoas com deficiência, sejam protagonistas da sua própria história, protagonistas do seu próprio direito. Por isso que vai realmente minar ali muito dessa definição tradicional, clássica, do direito civil, no que diz respeito à representação, no que diz respeito à curatela, porque é essa mesma proposta da Convenção da ONU, de autonomia, de emancipação, de protagonismo. Ou seja, nós precisaremos contar com os civilistas para ver como superar esse desafio, como efetivamente agora concretizar a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, garantindo essa autonomia, garantindo essa independência, garantindo esse protagonismo, sem que sejam elas prejudicadas nos seus negócios jurídicos. Mas aí nada demais, porque é justamente isso que a Convenção da ONU quer pelo princípio da igualdade, que, enfim, que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas só por conta da deficiência ou em razão da deficiência. Ou seja, se há como se garantir a qualquer outro indivíduo na sociedade proteção no que diz respeito à nulidade, à coação, ao erro na realização de um negócio jurídico, essas mesmas condições, garantias, direitos têm que ser assegurados também às pessoas com deficiência. Por isso que me pareceu de bom alvitre e bom tom
realmente a gente entender que aquela pessoa sem discernimento agora seja vista como eventualmente incapaz, relativamente incapaz, não seja mais absolutamente incapaz como era antes, justamente na perspectiva de que com os recursos, os apoios necessários, a gente consiga dar a essa pessoa a autonomia e o protagonismo necessários. Ou seja, a gente ainda tem uma ou outra hipótese de curatela, de interdição, como está previsto ali no Código de Processo Civil, mas isso realmente agora visto como a exceção. E, de novo, nós temos um projeto de lei, o 757 de 2015, provavelmente era esse projeto que a professora Viviane Limonge fazia referência, tramitando, num primeiro momento querendo voltar ao regime anterior, justamente preocupado com essa questão da nulidade dos negócios realizados pelas pessoas com deficiência, a questão do prazo prescricional, enfim, e o que se está buscando é justamente esse meio termo, talvez nesse projeto que tramita no Senado, enfim. A professora Limonge lembrou também a nossa querida amiga Ana Cláudia Figueiredo, tem, enfim, bons artigos, manifestação dela nesse sentido, de que o que se busca ali é que a tomada de decisão apoiada goze da mesma proteção legal garantida às pessoas relativamente incapazes. Ou seja, os civilistas têm muito para auxiliar os internacionalistas sem comprometer a dignidade, a autonomia, a independência, o protagonismo das pessoas com deficiência, sem comprometer absolutamente nada disso, encontrarmos aí, como a professora Viviane coloca com muita propriedade, esse meio termo para que as pessoas com deficiência que optarem pela tomada de decisão apoiada, ou mesmo aquelas curateladas, não sofram aí qualquer tipo de prejuízo nos seus direitos. Eu, particularmente, penso que, com a Convenção da ONU, ela precisa necessariamente ser o vetor. A Constituição de 88 era, claro, a nossa referência, porque garante a igualdade perante a lei, mesmo as pessoas com deficiência, não se admitia qualquer tipo de discriminação antes mesmo da Convenção da ONU, mas o que importa é que, com a Convenção da ONU, com o status ou força de norma constitucional da Convenção da ONU, agora já não há mais dúvida de que realmente deve ser a nossa Convenção, a nossa Constituição, a Convenção da ONU, a dar as diretrizes para o enfrentamento desse tema. Por isso é que qualquer necessidade de proteção patrimonial, qualquer discussão sobre prazo de prescrição, qualquer prescrição sobre a nulidade ou a anulabilidade dos negócios jurídicos, enfim, qualquer situação que signifique ali limitação não pode, enfim, fugir do que quer a Constituição em 88 e principalmente agora a Convenção da ONU. Até porque, como já ressaltado pela própria presidente Lúcia Meste, a interdição agora, a curatela, é uma medida excepcional e não alcança aí qualquer direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação da pessoa com deficiência, inclusive ao próprio direito de voto. Nós temos um importante comentário geral número 1 do Comitê da ONU sobre as pessoas com deficiência. A convenção é supervisionada por esse comitê estuda os relatórios apresentados pelo Brasil e também elabora comentários gerais sobre algumas disposições da Convenção da ONU. Então, depois é importante acessar o Comitê da ONU, que supervisiona a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e o seu comentário geral número 1, que trata justamente do artigo 12 da Convenção, no sentido de que os estados, os países têm mesmo que respeitar, proteger e cumprir com o direito de igualdade perante a lei das pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com deficiência mental e intelectual. E por isso, enfim, depois veio a nossa LBI com algumas enfim, requisitos, medidas sobre como esse direito contemplado na Convenção da ONU deve ser assegurado, por isso previu, inclusive, a tomada de decisão
apoiada. Mas o comitê diz, no seu comentário número 1, justamente isso, o direito que a pessoa com deficiência tem, inclusive, de recusar a própria tomada de decisão apoiada, rescindir ou alterar a qualquer momento, mesmo a tomada de decisão apoiada. E, claro, independentemente da situação, as medidas precisam mesmo garantir a vontade e a preferência das pessoas com deficiência. Também, quando o comitê examinou o relatório que o Brasil apresentou sobre a implementação da Convenção da ONU em 2015, e que Estela, eu também participamos desse relatório apresentado pela sociedade civil, comentando o relatório oficial do Brasil, o comitê também manifestou ali preocupação com a questão da capacidade civil das pessoas com deficiência, enfim, o fato de que o Brasil, ainda em vez de medidas de tomada de decisão apoiada, enfatizava muitas medidas, as medidas substitutivas, né, criticando os procedimentos que o Brasil adotava em relação a isso. E, por isso, o Comitê da ONU acabou instando, né, o Brasil que todas as pessoas com deficiência que tivessem sob tutela, interdição, curatela, fossem devidamente informadas sobre o novo regime legal, justamente para que pudessem judicialmente provocar, inclusive, a mudança de regime, porque uma das outras exigências, uma outra exigência da Convenção da ONU é justamente isso, que tudo seja periodicamente reavaliado e sempre por uma comissão multidisciplinar. Então, por isso surgiram, como tem surgido algumas dúvidas sobre a própria questão da extinção da interdição, a questão da curatela, a questão da tomada de decisão apoiada. Sobre esses institutos, a professora Viviane já divagou, já nos explicou com a propriedade de sempre, mas é sempre bom lembrar ali o artigo 85 da Lei Brasileira de Inclusão, limitando a curatela apenas aos aspectos patrimonial e negocial. Lembrar também, enfim, que a interdição está ainda prevista no nosso Código de Processo Civil. Enfim, talvez um dia abandonaremos essa expressão, mas, de qualquer forma, enfim, independentemente da situação, o que precisamos é estar sempre muito atentos ao que dispõe o artigo 12 da Convenção da ONU, com todas as ressalvas que faz ali quando admite, enfim, que a pessoa com deficiência tenha limitação nos seus direitos, ainda que somente de ordem negocial ou patrimonial. Enfim, e de aspectos práticos, o que efetivamente temos, enfim, diz justamente com enfim, a atuação das pessoas com deficiência, por exemplo, quando, enfim, celebram um negócio jurídico, alguma questão patrimonial, ou mesmo quando querem ali celebrar o casamento ou a união estável. Por isso que, aos poucos, a gente já começa a contar com orientações do CNJ, no que diz respeito ao Poder Judiciário, no que diz respeito aos próprios cartórios. É por isso que a gente já começa a contar também com atos normativos, enfim, dos próprios cartórios, das suas associações nacionais, disciplinando todas essas questões. Mas hoje o que importa é que a pessoa com deficiência pode se casar, pode expressar ali diretamente a sua vontade, é uma garantia que a pessoa com deficiência tem pelo próprio Código Civil, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, sabendo que as limitações mesmo da curatela estão ali, tão somente na questão de natureza patrimonial ou negocial. Então, o importante é que hoje as pessoas podem casar livremente, mesmo as com deficiência mental ou intelectual, mesmo as que estão em situação de curatela, e os cartórios já começam a ter aí os seus provimentos, enfim, já começam a receber e já lidam com a realidade dessa situação, felizmente, efetivando assim o que está na Convenção da ONU, o que está na Lei Brasileira de Inclusão. O próprio Colégio Notarial aí, do Brasil, em São Paulo, tem já toda uma regulamentação própria, enfim, no sentido de que não é o impedimento, a deficiência ali que dará causa suspensiva ao
ao casamento. Mesmo o indivíduo sujeito à curatela é completamente livre para decidir por contrair matrimônio. Claro que a gente vai ter questões relacionadas com o próprio pacto antinupcial, como a professora Viviane também antes já nos antecipou, mas, enfim, mesmo nessa situação, os cartórios também já começam a se preparar para, enfim, registrar essa vontade, essa manifestação das pessoas com deficiência. Uma outra questão importante também diz com a questão do voto das pessoas com deficiência. Todos se surpreendem muito com o fato das mulheres só terem conseguido o seu direito de voto em 1932. Eu tenho dito nas minhas palestras, em eventos como esse, que surpresa, então, num sentido negativo, não é verdade, com a banalização da interdição, como tínhamos antes da Lei Brasileira de Inclusão, pensar que muitas das pessoas com deficiência só tiveram esse direito ao voto assegurado a partir de 2015, como eu dizia, com a Lei Brasileira de Inclusão. Por isso que, enfim, foi importante o que trouxe a Convenção da ONU nesse aspecto, o que trouxe a Lei Brasileira de Inclusão, e a Justiça Eleitoral tem um programa de acessibilidade também nesse sentido. Mas mais do que o direito ao voto, o que se apresenta é mesmo o direito a, inclusive, serem votadas. Pessoas, inclusive, com deficiência mental, com deficiência intelectual. Porque é isso, não havendo ali qualquer ressalva na lei de inelegibilidades e tendo a Lei Brasileira de Inclusão acabado com a incapacidade civil absoluta, esvaziou-se, portanto, o que estava ali no inciso 2 do artigo 15 da Constituição, e por isso, mais do que o direito ao voto, reconhecer também o direito das próprias pessoas com deficiência serem votadas. O direito da pessoa com deficiência atuar também como testemunha, houve mudança no Código Civil pela Lei Brasileira de Inclusão também nesse aspecto, no artigo 114, e a partir de agora, enfim, a pessoa com deficiência também pode testemunhar, e cabendo ao Estado, ao Poder Judiciário, prover ali todos os recursos de acessibilidade justamente para garantia desses recursos. E, no mesmo sentido, o artigo 80 da Lei Brasileira de Inclusão, de se garantir o acesso à justiça, na verdade. E aí não é só como testemunha, é mesmo para aqueles que, em qualquer condição, participem do processo. O juiz, o advogado, a advogada, a defensora pública, né, ou membro do Ministério Público. E, nesse sentido, é que a gente vai avançando, então, em todas essas garantias, no que diz respeito ao próprio BPC, o benefício da prestação continuada. Já antes mesmo não tínhamos, antes mesmo da LBI, já tínhamos conseguido, de uma certa forma, por fim, a banalização da interdição. Não precisa realmente da curatela para a concessão do benefício da prestação continuada. Um avanço importante também foi a pessoa com deficiência poder trabalhar e acumular o recebimento do seu salário, do BPC, o recebimento do BPC, quando na condição de jovem aprendiz. O desafio atual é garantir o direito ao trabalho sem que depois, no caso de perder esse emprego, a pessoa com deficiência perca também o benefício da prestação continuada. O direito da pessoa com deficiência receber ali a sua pensão por morte e até mesmo, por que não, dirigir aí veículo, né? Poder se habilitar ali junto, enfim, à autoridade de trânsito, preenchendo todos os requisitos, né? Poder, inclusive, ter garantida a sua habilitação. E uma última palavra, de que já não cabe mais falar em qualquer tipo de intervenção médica, cirúrgica, institucionalização forçada. Já tivemos lamentáveis casos de que, por conta da interdição, da curatela, se buscava ali a esterilização compulsória das pessoas com deficiência. Mas nós já temos decisões judiciais recentes dizendo justamente isso, né? Afirmando que o sistema mudou. Nós tínhamos uma lei antiga de 96 que até admitia a esterilização das pessoas com deficiência, na época consideradas absolutamente incapazes, mas está aí um exemplo concreto disso, no que a Lei Brasileira de Inclusão
mudou o Código Civil, no que não temos mais pessoas absolutamente incapazes, no que a curatela agora é só uma medida excepcional, no que a curatela agora não afeta esse direito à família, enfim, a própria vida conjugal da pessoa com deficiência, enfim, não afetam os direitos reprodutivos, não afetam ali a fertilidade, já não se concebe mais esse tipo de esterilização compulsória. Claro que a gente teria uma série de outros exemplos, mas, enfim, eu paro por aqui para não cansá-los ainda mais, certo de que Estela também nos trará importantes contribuições sobre esse tema, a perspectiva como se dá no mundo a capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Joelson, pela contribuição. Como muito bem apontado, é necessário criarmos todos os recursos e apoios necessários para que as pessoas com deficiência sejam protagonistas e do seu próprio direito, né? E, caso necessário, que sejam disponibilizados apoios de assistência na comunicação, na assistência para a compreensão de atos legais e suas consequências, na expressão de vontade e preferências pessoais, deixando de lado, né, o emprego de medidas substitutivas. E assim, eu passo a palavra para a doutora Estela para escutarmos sobre as políticas inovadoras em diferentes países sobre o tema. Doutora Estela, a palavra é sua. Doutora Lúcia. Oi. Desculpa, a Gabriela, que é a outra intérprete, está tentando entrar para poder me substituir e ela não está conseguindo. Se conseguir liberar ela para ela poder... Ah, conseguiu agora. Obrigado, viu? Entrou? Obrigada. Obrigado. Está sem som, Estela. Pronto? Todo mundo me ouve? Sim. Então, boa tarde. É uma alegria para mim poder compartilhar a mesa com amigos, né? Em especial agradecer a Laís mais uma vez, porque se hoje eu falo sobre o tema é porque foi ela que me introduziu e me apresentou todo esse mundo dos direitos das pessoas com deficiência. É uma alegria para mim poder estar aqui do lado dela, do lado do Joelson, da doutora Viviane, falando sobre o tema. Então, acho que eu fico com uma missão difícil por ser a última da mesa, mas eu acho que alguns aprendizados que ficaram das falas anteriores e que eu acho que é muito importante que a gente saia desse webinar com isso bem claro, né? Então, hoje é certo que as pessoas com deficiência têm reconhecido a sua capacidade jurídica, né? E quando a gente fala da capacidade jurídica, é muito importante que a gente tenha em mente que a ideia de capacidade jurídica que está sendo colocada aqui é tanto a capacidade de ser titular de direitos, como a capacidade de exercício, né, desses direitos. Então, quando a convenção entrou em vigor, né, ela traz o tema legal capacity, e daí esse tema, essa expressão, né, capacidade legal, em diferentes países tinha um entendimento diferente em relação ao que é isso, né? Então, para alguns países isso seria só a capacidade de fato, em outros países isso seria capacidade de fato e capacidade de direito, né? E aqui no Brasil a gente já tinha esse entendimento de que, né, não tem como falar em só ter direitos e não poder exercer os direitos. Mas com a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão, né, isso está expresso lá na Lei Brasileira de Inclusão, então hoje ninguém questiona que essa capacidade jurídica é tanto de ter direitos como de exercer os direitos, né? Um outro ponto, então, que fica claro é que, assim, e até uma das perguntas que estava no chat ali, o fato da pessoa ser uma pessoa com deficiência, isso é causa de curatela? Isso faz com que ela seja reconhecida como incapaz? Ficou claro, eu acho, por todas as exposições que foram colocadas aqui, que não, né? Então, hoje, o que pode levar uma pessoa com deficiência a ser reconhecida como relativamente incapaz? Porque só existe hoje, né? A gente não fala mais em incapacidade total, não existe interdição total mais. Quando a pessoa não consegue exprimir a sua vontade,
né? E aí é que eu acho que entram os cuidados que a gente tem que ter em relação ao tema, porque o que é a expressão da vontade, né? E o que é necessário para que a gente entenda que aquela pessoa está exprimindo a vontade. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, resgatando um pouco do processo histórico. Acho que o Dr. Gelson contou para vocês, eu tive a honra, né, a oportunidade de, em Genebra, em 2015, apresentar o relatório que a sociedade civil preparou para contar lá na ONU o que o Brasil estava ou não fazendo em relação à implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E foi muito bacana, porque a gente montou esse relatório de forma coletiva, com a participação de algumas organizações da sociedade civil, pessoas físicas que contribuíram. E a temática da capacidade jurídica foi um dos pontos que a gente levou ao conhecimento do comitê, contando como é que estava a realidade aqui no Brasil, né? E daí, uma vez que o Brasil se manifestou, esse comitê da ONU, né, dos especialistas, que a Laís até comentou no começo, que a Mara Gabrilli hoje integra esse comitê, trouxe algumas preocupações para o governo brasileiro, né, que era o fato de que no Brasil ainda se previa na legislação os mecanismos de tomada de decisão substituída, que nada mais é do que a nossa curatela, né, que é um mecanismo em que a pessoa não toma decisão, ela tem um terceiro, né, que age em nome dela, que toma a decisão por ela. Então, houve manifestação do Comitê da ONU em relação à manutenção desses sistemas aqui. O comitê sugeriu, né, ao Estado brasileiro que retirasse todas as disposições legais que perpetuassem o sistema da tomada de decisão substitutiva, que adotasse medidas para que se adotasse um sistema de apoio, né, de tomada de decisão apoiada, e recomendou, olha que interessante isso, que todas as pessoas com deficiência que estivessem em situação de curatela fossem informadas sobre a existência dessa nova possibilidade que a Convenção da ONU reconheceu, né, que é as pessoas terem reconhecida a sua capacidade jurídica. E daí foi muito bacana, porque esse processo todo do relatório aconteceu ao longo do ano de 2015, em 2016 entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, trazendo aí toda essa mudança de panorama que a doutora Viviane já trouxe, que o doutor Gelson comentou aí, que eu acho que é uma mudança muito rica, né? Eu acho que tem os desafios aí para a gente compatibilizar a visão civilista com a visão dos defensores de direitos humanos, e eu acho que a coisa tá caminhando bem. Então, em relação a esse artigo 12 da Convenção, o Dr. Gelson até falou sobre o comentário geral número 1, né? Então, esse comitê da ONU que monitora como os países implementam a Convenção, esse comitê faz alguns comentários para ajudar na compreensão, né, na materialização do que a Convenção está falando. Então, alguns aspectos interessantes que o comitê aponta, né, e que eu acho que isso acaba influenciando como os países vêm lidando com essa legislação, é o seguinte: o fato de que todas as pessoas com deficiência, independente da deficiência que têm, né, elas podem, em algum momento da sua vida, serem limitadas no exercício da sua capacidade jurídica, né? Eu mesma tive, umas 2 semanas atrás, uma pessoa que me procurou, correntista de um banco aqui brasileiro, enfim, e que o banco estava implicando e não queria deixar ele assinar um contrato, né? Uma pessoa cega que já era correntista do banco, que já tinha assinado contratos e não sei bem por que razão o banco começou a entender que daquele momento para frente ele precisaria de uma procuração, alguém teria que assinar por ele, enfim, toda uma questão envolvendo o exercício da capacidade jurídica. É claro que a gente acaba se deparando com situações onde o tema da capacidade jurídica é mais sensível, normalmente quando a gente fala das pessoas com deficiência intelectual, com as pessoas, né, que têm deficiência mental, acaba sendo ganha mais luz o tema, mas isso não significa que a discussão da capacidade jurídica se limita a esse público, né? Então, o que o comitê traz é que, independente da deficiência, nenhuma pessoa com deficiência pode ter negada
né, a sua capacidade jurídica. Então, que é importante que os países trabalhem na perspectiva de assegurar o exercício dessa capacidade jurídica. E daí, dentro dessa perspectiva, alguns conceitos vão mudando, né? Então, como a doutora Viviane mostrou, o discernimento não é mais o elemento que caracteriza se aquela pessoa pode ou não tomar uma decisão, né? Então, a gente não está falando em capacidade decisional, em discernimento, né? A ótica dessa legislação internacional é a pessoa quer expressar a sua vontade, ela tem preferências, ela pode ter uma dificuldade, às vezes, na comunicação, né? Mas se ela consegue expressar aquilo que ela quer, essa vontade precisa ser respeitada e a gente precisa viabilizar meios para que as pessoas possam, né, expressar sua vontade. Então, dentro dessa lógica que o comitê traz, né, dessa interpretação do artigo 12, o que o comitê traz também? Que nesse movimento do exercício da capacidade jurídica, a gente pode assegurar às pessoas os apoios que elas precisem para exercer essa capacidade jurídica, né? Então, esse apoio precisa sempre estar disponível, né? O grau do apoio vai mudar a depender da necessidade de cada pessoa, mas o que é importante dizer, pessoal, eu não preciso do apoio para exercer a minha capacidade jurídica, né? A gente parte da premissa que todos têm capacidade jurídica, independente de ter o apoio. Aqueles que querem o apoio, né, podem requerer o apoio. E daí, dentro dessa perspectiva, na legislação brasileira, né, com as modificações que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe para o Código Civil, a gente teve incorporada a figura da tomada de decisão apoiada, né? Que é o quê? É um mecanismo, hoje, do jeito que está aqui no Brasil, que a pessoa com deficiência pode usar, né? É um acordo, é um processo judicial por meio do qual a pessoa com deficiência vai indicar duas pessoas de sua confiança para serem seus apoiadores, né? O papel do apoiador, na verdade, a nossa legislação não detalha, mas a ideia do apoio, pelo menos desse apoio em termos de recursos humanos, né? Que é uma das formas de apoio, não a única, para que a pessoa obtenha junto a esses apoiadores as informações e os suportes que ela precisa para poder tomar as suas decisões conforme a sua vontade, conforme a sua preferência, né? E não na perspectiva do melhor interesse da pessoa, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa trabalhar e que isso vai se diferenciando também da perspectiva do que é a curatela, né? Então, a gente está falando de um mecanismo que permite que a própria pessoa, né, diga, expresse aquilo que ela quer, da maneira como ela quer, e que isso seja viabilizado. Então, para contar um pouco para vocês do cenário internacional, tanto a gente tem formas de apoio, né, apoios formais como apoios informais, né? Então, por exemplo, no Reino Unido tem eles têm uma instância que eles chamam círculo de apoio, Circle of Support, né? Então, em geral, aquela pessoa com deficiência tem um grupo de outras pessoas que são muito próximas, né? Que vivem próximas dela, que não necessariamente são a família, podem ser familiares e amigos, e que, de alguma forma, tem esse compromisso de apoiar a pessoa nos momentos em que ela precisa tomar alguma decisão. Então, é uma rede de apoio, é um mecanismo informal, mas que no Reino Unido, por exemplo, é bastante comum. Aqui no Brasil, quando a gente fala da tomada de decisão apoiada, a gente está falando de um mecanismo formal, né? É um apoio formal. Outras experiências interessantes, né? Por exemplo, na Suécia, como é que eles trabalharam essa questão do apoio na Suécia? No Brasil, quando a gente fala do apoio, a gente fala de duas pessoas, né? A nossa legislação diz que a pessoa com deficiência pode apontar até duas pessoas. E eu tenho provocado um pouco essas discussões, porque na prática, assim, quem é que garante que a pessoa com deficiência vai ter duas pessoas para funcionar como apoio, né? E se ela não tiver os dois apoiadores, então ela não vai ter direito a acessar os apoios?
E daí a gente começa a pesquisar, entender como é que as coisas funcionam fora daqui e ter ideias de como isso poderia ser aprimorado aqui no Brasil. Então, por exemplo, na Suécia, existe um mecanismo formal de apoio, né, que é a figura do ombudsman pessoal, né? Então, eles têm um sistema de tomada de decisão apoiada, que é oferecido por organizações da sociedade civil, né? Então, essa iniciativa começou lá na década de 90, esse projeto, que foi capitaneado por uma organização específica, tinha como público-alvo pessoas com deficiência psicossocial, né? Então, no início do projeto, o projeto tinha como foco esse público. E o que são, na verdade, os ombudsmans pessoais, né? São pessoas que têm uma determinada formação, então tem assistentes sociais, tem consultores financeiros, tem advogados, tem profissionais das mais diversas áreas que são chamados, né, acionados quando a pessoa precisa tomar uma determinada decisão e quer contar com esse suporte, né? Então, é um mecanismo interessante que envolve uma estrutura das organizações da sociedade civil e esse apoio dos profissionais aí especializados nas diversas áreas. No Canadá, por exemplo, toda a discussão da tomada de decisão apoiada no Canadá aconteceu bem antes do que o processo que a gente tem aqui. Então, lá no Canadá, no final da década de 80, início da década de 90, né, começou-se a discutir o conceito de tomada de decisão apoiada. Houve um grupo de trabalho formado pela Associação Canadense para a Vida Comunitária, onde eles começaram a discutir alguns princípios relacionados à tomada de decisão apoiada, né? Então, toda a principiologia usada lá tinha por premissa o quê? O modelo da autodeterminação das pessoas, né? Então, que a gente precisava entender que todos os adultos têm direito à sua autodeterminação e têm o direito de tomar as decisões que afetam as suas vidas, ainda que, para isso, eles precisem de apoios de terceiros, né? Que todos têm vontade, né? Então, que a vontade é algo inerente ao ser humano, às pessoas, e que a lei precisava, de alguma maneira, reconhecer esse apoio prestado, né? E daí, em 93, o governo de British Columbia aprova lá 4 leis específicas tratando sobre os direitos das pessoas com deficiência. Uma delas chamava Representation Agreement Act, a outra Adult Guardianship Act, uma outra lei que era Public Guardianship and Trustee Act e uma outra mais na área da saúde, né, que buscava, na verdade, trabalhar essa questão do apoio na questão da saúde. Então, por exemplo, aqui no Canadá, com essa legislação, com o Representation Agreement Act, o que eles trouxeram de inovador ou algo assim, né, no mínimo interessante para quem está discutindo o tema da tomada de decisão apoiada, é que a legislação trazia para os adultos a possibilidade de planejar como eles gostariam de que fosse o seu atendimento médico no momento de incapacidade, né? Ou no momento em que eles não pudessem, com toda a autonomia, expressar aquilo que eles gostariam e de que maneira eles gostariam que as suas questões de saúde fossem conduzidas, por exemplo, né? Então, é muito interessante como cada país, dentro da sua realidade, vai trabalhando essa questão dos apoios, né? Então, um outro exemplo bacana para contar para vocês. Em Israel também se avançou um pouco mais nessa questão da tomada de decisão apoiada, mas num processo bem mais recente, né? Então, em 2016, a Knesset, que é o parlamento israelense, aprovou, né, uma emenda na legislação que trata sobre capacidade de curatela, promovendo várias mudanças, né? Então, se reconheceu a tomada de decisão apoiada como nova ferramenta, né? Então, mas para entrada em vigor em 2018, tinha um timing aí para entrada em vigor dessa legislação. Colocou bem claramente que a questão do curador só seria, né, aplicável, manteve ainda a curatela, mas bem residualmente, né? Tem como princípio orientador os desejos da pessoa, né? Então, é interessante porque vai trabalhando essas mudanças em linha com aquelas diretrizes que o Comitê de Monitoramento da ONU
aponta, né, como diretrizes aí para essa criação dos mecanismos de apoio. Então, dentro do sistema israelense, eles previram a possibilidade de alguns mecanismos onde a pessoa registra a sua vontade de forma antecipada, né? Então, as diretrizes antecipadas de vontade lá funcionam, tanto em relação a questões de saúde, como para outras decisões de vida, né? A pessoa deixar registrado como ela gostaria que se lidassem, por exemplo, numa situação de internamento ou de cuidados com a sua saúde, ou mesmo com relação a questões patrimoniais e pessoais, né? Então, tem esse mecanismo da pessoa poder, de alguma forma, deixar registrado para o futuro, né? Claro que tem críticas boas e ruins em relação a todos esses mecanismos diferentes, mas o interessante dessas experiências internacionais, eu acho, é que nos ajuda a pensar um pouco assim, fora da caixinha, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil, a tomada de decisão apoiada tem essa questão. Então, tem que nomear 2 pessoas com as quais mantenha vínculos de confiança, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é, mas será que não podia ter uma pessoa jurídica que fosse nomeada de alguma maneira para cumprir essa função do apoio quando a pessoa com deficiência só tem um apoiador, né? A outra questão que surge, que isso a gente aprendeu um pouco com o processo da legislação na Colômbia, né? A Colômbia acabou de assinar aí, aprovar no ano passado, em agosto do ano passado, uma legislação super inovadora em relação a essa temática da tomada de decisão apoiada, da capacidade jurídica, reconhecendo o quê? Que essa tomada de decisão apoiada pode se dar por mecanismos judiciais, né? Então, via um processo de jurisdição voluntária, que é muito próximo do que a gente tem aqui, que é o processo de adjudicação judicial de apoios, e também por vias extrajudiciais, seja por uma escritura perante um notário, seja mediante um acordo formalizado perante um conciliador extrajudicial, que é como se fosse um SEJUSC, um sistema desses vinculados ao Poder Judiciário, mas núcleos de mediação e conciliação, né? Na legislação colombiana, por exemplo, é muito claro que o apoio pode vir tanto de uma pessoa física, quanto o apoio pode ser provido por pessoas jurídicas, né? Assumido por pessoas jurídicas, logicamente, tendo as pessoas físicas, mas dentro de uma estrutura um pouco mais ampliada, né, de suporte. Um outro ponto que foi interessante que a legislação da Colômbia trouxe, que isso me remete a pensar na recomendação que o Comitê da ONU fez para o governo brasileiro. Então, na Colômbia, a legislação reconheceu expressamente que as pessoas com deficiência que estavam interditadas, né, antes da promulgação dessa lei, têm reconhecido a sua capacidade jurídica para todos os fins, né? E aqui no Brasil, como é que fica? Por exemplo, né? Tem essa discussão. A gente tem a legislação que mudou, que hoje reconhece as pessoas com deficiência, reconhece a capacidade jurídica das pessoas com deficiência, mas como é que fica a situação daqueles que estavam interditados? Né? É possível reverter? A gente vai subentender que eles são capazes, porque a legislação mudou? Então, assim, a gente tem vários desafios aí pela frente em relação a como trabalhar a nossa legislação, né? Eu acho que os exemplos internacionais nos ajudam a pensar e ilustrar como a gente poderia trabalhar melhor essa legislação, mas eu não tenho dúvida que para a gente avançar, a gente precisa da ajuda de vocês, né? Então, quanto mais pessoas se inteirando, quanto mais pessoas estudando, quanto mais pessoas acompanhando essa discussão sobre a capacidade jurídica, eu acho que é maior a chance aí da gente conseguir converter essa legislação que é tão importante, que trouxe tantas mudanças aí para a vida das pessoas com deficiência, em algo concreto, né? Em algo real. Então, era essa a minha mensagem. Eu agradeço aí de coração a oportunidade de estar aqui participando com vocês do webinar. Obrigada. Obrigada, Estela, por sua contribuição. As experiências internacionais nos trazem uma perspectiva positiva para a implementação da tomada de decisão apoiada, né? Como, por exemplo, como você mesma mencionou, as diretrizes antecipadas ou
que o termo da tomada de decisão apoiada possa ser realizado através de escritura pública em cartório. Eu acho que você deixou de comentar, mas isso já é uma realidade na Colômbia, facilitando o acesso deste instituto, que acaba proporcionando o direito ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, né, em consonância com os princípios da Convenção. Em razão do adiantado da hora, eu queria agradecer imensamente a todos os convidados pela brilhante contribuição que trouxeram sobre o tema. Muito obrigada, gratidão, em nome de todas as comissões, porque existe uma parceria na realização deste evento. Agradeço a presença de todos e estendo também os meus agradecimentos aos intérpretes de Libras, Fernando e Gabriele, e todos vocês que estiveram presentes durante o nosso evento. Muito obrigada. Obrigada a todos.